Olá pessoal, vamos lá para a nossa terceira parte da nossa palestra, que nós já gravamos duas partes já falamos um pouco sobre a questão de entendermos a mente de uma pessoa depressiva, e para que isso pudesse acontecer, só um resuminho das duas aulas passadas, para que isso pudesse acontecer, você faz tipo uma revisão da pessoa no passado dela. Qual tipo de influência, o que aconteceu com ela no seu passado, e aí você faz esse tipo de análise para que você possa ajudar as pessoas. Gente, só abrindo um parênteses aqui, tudo que eu estou ensinando para vocês aqui é algo que nós aplicamos também nos nossos consultórios de psicologia. Então assim, isso aqui é tipo, vamos dizer assim, um mini curso de psicologia para você, ok? Então você que gostaria de aprender tanto a lidar com os seus problemas emocionais, como também ajudar as outras pessoas, esse curso, essa palestra vai ser de muito bom proveito para todos vocês, ok? Então, voltando então aqui ao nosso conteúdo, o que nós falamos no primeiro vídeo é para você entender a mente de uma pessoa depressiva, que é totalmente diferente de uma mente de uma pessoa, entre aspas, saudável, e também como que você entende essa pessoa? Você entende essa pessoa justamente analisando o que ocorreu com ela no seu passado. E aí nós vimos algumas influências que podem afetar no decorrer da sua adolescência, no decorrer da sua fase adulta, ok? Esse slide nós já vimos na aula passada, mas eu gostaria só de passar mais uma vez com vocês, porque tem uma coisa muito interessante, que isso aqui normalmente é a visão de uma pessoa depressiva, ok? Eu falei nas aulas passadas que a pessoa que ela sofre, que ela tem um estado de depressão, ela é como se ela se fechasse dentro de uma bolha, ok? Onde ela não tem espaço para absolutamente ninguém. Entendeu? E aí ela não tendo esse espaço para absolutamente ninguém, o que acontece? Só sobra dentro dessa bolha ela e as suas frustrações que ela teve, que ocorreu dentro da sua infância, ou dentro da sua adolescência, ou até mesmo dentro da fase adulta, que nós vimos que a influência negativa não vem apenas de nossa fase de criança ou adolescência, mas também de alguma coisa que ocorreu com a gente, conosco, durante a trajetória da nossa vida, da nossa fase adulta. Então, um depressivo, ele vai encarar o seu passado como se fosse um gigante na vida dele. E ele vai olhar para esse passado e ele vai fazer com que esse passado ele venha reviver novamente no seu presente. E eu vou dizer uma coisa para vocês, revivendo o passado novamente, você vai tomar as mesmas decisões em que você tomou no passado. E você tomando as mesmas decisões no passado, você vai ter os mesmos resultados em que você teve no seu passado. E aí o seu futuro acaba sendo um futuro muito crítico, muito complicado de se enxergar, ok? Às vezes são tantos problemas acarretados que a pessoa não consegue se enxergar diferente. Ela não tem uma perspectiva diferente e com isso ela acaba se afundando cada vez mais. Isso acontece quando a pessoa ela enxerga apenas aquilo que ela gostaria de enxergar, ok? E olha só como é que é interessante, entender um pouco mais a mente de uma pessoa depressiva, ela não tem, vamos dizer assim, abertura para outras pessoas. Por isso que quando você tenta aconselhar, ela vai olhar para você com uma forma diferente. Ela vai olhar para você assim e vai falar assim, nossa, essa pessoa acha que eu sou um idiota, acha que eu sou um tonto, acha que eu sou um besta, que tudo isso que está acontecendo comigo é frescura. E não é. Eu gostaria de ver essa pessoa sofrer pelo mesmo problema que eu estou sofrendo, para ela ver o quanto que é bom para a tosse. Então ela não tem a mesma visão, porque às vezes a gente tenta animar a pessoa, colocar a pessoa para cima, e não é dessa maneira. Sem entender o problema da pessoa, nós não vamos conseguir ajudá-la jamais, ok? Segundo alguns dados da OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, ou seja, o coronavírus não mata tanto quanto a depressão. Olha só como é que é interessante. Segundo alguns dados que foi dado recentemente, morre no Brasil praticamente por dia 500 pessoas de coronavírus. Só que se você for analisar os dados que morrem de pessoas depressivas por minuto, ultrapassa de 500. Por quê? Porque o depressivo ele está praticamente em todo lugar. Ele não é um vírus,
Ele é algo que está dentro da pessoa, ele é um estado emocional que, se a pessoa não ter ajuda, ela não consegue se libertar. E, feito em 2017, a depressão afeta 4,4% da população mundial. Isso significa que são mais ou menos 350 milhões de pessoas afetadas pela depressão. E vamos dizer assim, 50% dessas pessoas que são afetadas, elas cometem suicídios, ok? Ela comete um suicídio, são 50% dessa população, ela comete suicídio. Esses dias atrás, eu estava vendo na internet uma reportagem de uma jovem de 15 anos de idade, em que ela tirou a sua própria vida. Aí eu pergunto para você, vamos dizer assim, que problema que um jovem de 15 anos tem? Não é? Um jovem de 15 anos tem a vida pela frente. Um jovem de 15 anos não tem a mesma concepção, o mesmo pensamento, a mesma convicção de vida de que um adulto tem. Um jovem de 15 anos não sabe nem o que é a vida ainda, ele está vivendo a vida ainda. Mas ela acabou tirando a sua vida por causa de uns problemas que estavam acontecendo com ela dentro da sua casa. Você vê o quanto que é terrível esse mal, quanto que é terrível esse problema, se não tratado, se não entendido, ele pode se agravar e levar ao suicídio. E vamos dizer assim, nós tivemos um aumento muito grande devido a pandemia, nós tivemos um aumento muito grande de pessoas depressivas no ano de 2020 e de pessoas com ansiedade também. Nós tivemos, vamos dizer aí, 90% desse resultado que eu dei para vocês agora, tivemos um aumento de 90% de casos de pessoas que sofrem com depressão, que começaram a sofrer com depressão, e pessoas também que sofrem com ansiedade e que ainda sofrem com ansiedade por causa dessa pandemia. Então é uma situação, gente, bem complicada, de que se a gente não conseguir entender para poder ajudar essas pessoas vão acabar morrendo e vão acabar indo para o buraco, ok? Então, o mais importante que nós devemos fazer é realmente chegar para essa pessoa, ou encaminhar ela para um profissional, ou tentar ouvir essa pessoa. Okay? Tentar arrumar uma amizade, porque é isso que um psicólogo, vou dizer assim, o que nós fazemos no consultório, né? Quando uma pessoa chega, eu já dei alguma palhinha sobre isso, mas eu vou dar uma aprofundada um pouco mais. Quando a pessoa chega no nosso consultório, a primeira coisa que nós tentamos fazer é fazer com que ela pegue confiança em nós. Mas ela pega confiança em você como, Marcos? Você chegando para ela e falando para ela assim, olha, vai dar tudo certo, sai dessa. Não. Nós ouvimos ela. O que um depressivo quer é ser ouvido. Para que você possa entender o problema de uma pessoa, você primeiro tem que ouvir o que ocorreu com essa pessoa. Não é apenas chegar, olhar para ela e falar para ela assim, vai, levanta seus braços, faz yes, vai que vai dar tudo certo, vamos mudar sua comunicação, não é? Porque tem muitas pessoas que fazem isso, não é? Chegam aí e olha para a pessoa que está em depressão e fala assim, não, você não pode estar nesse estado, vamos lá, levanta a cabeça, vamos para cima, não é? E yes, e vamos. E não é dessa maneira. Okay? Não é dessa maneira que faz com que a pessoa entenda o seu problema e consiga sair dessa dificuldade. Eu tenho um depoimento que inclusive nós vamos estar postando depois, no final das nossas gravações aqui, de uma jovem que ela tem apenas, se eu não me engano, acho que é 25, 24, 25 anos mais ou menos a jovem tem, e ela tinha um problema muito sério, muito sério. Ela tinha um problema de síndrome do pânico, e além da síndrome do pânico, ela era uma pessoa bem depressiva. E ninguém onde ela morava entendia isso. Muitos zombavam da cara dela, tiravam um sarro da cara dela, achando que o problema dela era frescura. E não era, entendeu? E não era frescura. E aí quando ela procurou a ajuda de um profissional, que ela me procurou, eu comecei a tentar entender o problema dela, eu comecei a tentar ver se eu poderia solucionar. Não é à toa que a primeira sessão que nós tivemos, ela teve medo de ficar sozinha comigo, e ela até falou, não, eu quero que meu marido fique comigo aqui, por quê? Por causa do medo que ela tinha. Ela tinha medo, ela tinha pavor, ela tinha síndrome do pânico, ela tinha tudo isso dentro dela. E aí eu cheguei com amor, com carinho, fomos conversando, fomos entendendo o problema, ela foi se abrindo com a gente, aos poucos o marido dela foi saindo, né, e ela
acabou ficando ali no meu consultório só eu e ela, para que ela pudesse se abrir mais. E aí ela começou a se abrir, começou a falar de problemas da vida dela, que ela nem vamos dizer assim, nem para a mãe, nem para o pai, quando ela era solteira, ela havia comentado de coisas que aconteceu com ela no passado. E ela começou a se abrir, começou a falar, e nós começamos a entender o porquê daquele problema. E graças a Deus a gente conseguiu ajudar. Hoje ela é uma pessoa saudável, hoje ela é uma pessoa guerreira, é uma pessoa forte, você está entendendo? Mas só que demorou mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos de tratamento para que ela pudesse enxergar a vida dela de uma forma diferente. Outra também que passou, uma senhora de 66 anos de idade, ela tinha 66 na época quando ela passou comigo, ela tinha um problema muito sério também de depressão, que tomava até remédio, entendeu? Tomava até remédio. Aí, conforme as sessões que nós tivemos mais ou menos uns 4, 5 meses de sessões, e aí nós conversando, entendendo o problema, o que ocorreu com ela, o que aconteceu com ela, o porquê que ela entrou nesse estado de depressão. E aí, com o decorrer, nós começamos a ajudar, começamos a conseguir ajudar essa pessoa. E aí no final, quase perto de chegar no final das sessões que nós tivemos com ela, ela mandou uma mensagem de áudio para mim, falando assim para mim: Marcos, você não vai acreditar. Hoje eu consegui, eu fiz um teste. A gente não falou para ela tirar o remédio, não falou para ela não tomar o remédio, entendeu? Mas ela tomava remédio todos os dias para dormir. E ela chegou para mim, um dia ligou para mim e falou assim: Marcos, eu não tomei remédio essa noite e eu dormi como se fosse uma criança. Ela mandou o áudio para mim, toda feliz da vida. Por quê? Porque isso são coisas que nós conseguimos proporcionar para ela quando nós entendemos o problema dela. Então, esses dados que acontecem, que são colocados na mídia, é justamente dados reais, não são dados irreais. São dados de pessoas que realmente precisam de ajuda. Talvez você conheça algum familiar ou algum amigo que sofre, que tem alguns sintomas que parecem depressão, ok? Teve uma pessoa que chegou para mim e falou para mim assim: Marcos, eu não sei o que acontece, mas sempre eu me olho no espelho e eu não consigo me enxergar bonita, eu não consigo me ver bonita, eu não consigo me elogiar, eu só arrumo defeito, eu só ouço defeito de mim mesmo. E essa pessoa tinha uma autoestima muito baixa, ela tinha uma baixa estima muito grande. E aí nós começamos a conversar com ela e começamos a entender por quê? Porque na infância dela ela passou um problema muito sério. Então são casos de pessoas que eu estou trazendo para você, de pessoas reais, que realmente passaram por problemas. Ok? E esses dados que nós estamos mostrando aqui são dados reais que têm aumento a cada dia. Ok? Por exemplo, o aumento de depressão no meio da juventude por causa de redes sociais. Hoje existem muitas pessoas que postam algo no Facebook ou no Instagram, entendeu? Mas para mostrar uma alegria fantasiada, uma alegria mascarada, ok? Essa alegria mascarada, essa alegria fantasiada, ela pode causar um problema muito sério, não naquele momento, mas depois. Se não resolvido, pode levar, esse problema pode levar a um suicídio, a uma depressão crônica, entendeu? Uma depressão crônica, a pessoa não tem nem coragem de se matar. Então é algo muito sério, é algo que nós temos que ter amor, nós temos que olhar e nós temos que ver, entendeu? O que realmente a pessoa precisa. Eu vou falar uma coisa para vocês, gente. Eu sou apaixonado por pessoas, apaixonado por ajudar vidas. E eu tenho ajudado muita gente, ok? Eu dei alguns depoimentos para vocês aqui, depois nós vamos estar postando também no nosso canal do YouTube alguns depoimentos. E eu queria encerrar essa terceira parte desse vídeo fazendo um alerta para você. Não aponte o dedo julgando se uma pessoa tem ou não tem depressão, se uma pessoa sofre ou não sofre de depressão. Mas tente entender o porquê que ela fala que ela é depressiva. O porquê que ela fala o que ela está passando. Porque às vezes a fisionomia dela pode mostrar uma pessoa alegre, uma pessoa feliz. Mas só quem sabe dos problemas dela é o quarto, o travesseiro e a noite que ela tem chorado tanto. E só o travesseiro entende de tantas lágrimas que tem sugado por causa de um problema às vezes que ela tem dentro da vida dela, ok? Então, você quer salvar vidas? Você quer salvar uma pessoa? Entenda o problema dela e tenta ajudar, ok? Quero encerrar essa terceira parte para não ficar um vídeo muito longo e nós vamos aí para a próxima parte daqui a pouco.